Bom dia, Vanessa Brasil! Posso ficar Bom contigo hoje dia. aqui? Com certeza, por favor, né? Bom dia, JTT, bom dia aí os nossos ouvintes, a nossa audiência maravilhosa que está sempre com a gente aí pela manhã, né? E bom dia a todos os companheiros e camaradas que estão aqui hoje, né, com a gente aí. Eu tô acompanhando desde cedo, tá? Então, maravilhosas as entrevistas, amei, estava aqui acompanhando vocês, é muito importante. E a gente vai falar hoje na coluna Tempo Roubado, né, Amy? A gente vai falar sobre a vinda do Glauber Braga. Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? As pessoas podem perguntar, né? Tem a ver que o Glauber Braga, ele foi um dos primeiros apoiadores, inclusive, do movimento Vida Além do Trabalho e da luta pelo fim da escala 6 por 1 no Brasil. É uma curiosidade que as pessoas ainda não conhecem, né? O Glauber, ele foi um dos primeiros contatos ali do Rick Azevedo, né? Na questão da luta institucional e também a luta aqui fora em relação à luta pelos trabalhadores. Então, nós temos um carinho muito grande, uma gratidão pelo Glauber, tá com a gente nessa luta, né? E realmente é muito importante hoje a gente falar sobre o caso do Glauber, que é uma perseguição política que ele está sofrendo no Brasil por denunciar, né, um esquema, né, de desvio de emendas parlamentares e o orçamento secreto na Câmara Federal. Então, é importantíssimo a gente trazer um pouquinho dele, e a presença dele foi incrível, tá, Amy? Foi maravilhosa, eu tá? Eu imagino. Deve ter sido incrível receber ele. E gente, Glauber, para quem não lembra ou para quem não soube, fez uma greve de fome, né, após a situação. Vanessa, vamos explicar isso? O que aconteceu para o Glauber Braga estar sendo correndo risco de ser cassado, né? Conta para gente aí o que aconteceu. Então, Glauber Braga, ele tem um trabalho muito combativo dentro da Câmara dos Deputados, né? Ele é um dos deputados mais combativos contra o orçamento secreto, né? E contra o desvio de verbas ali de gabinetes, né? Verbas parlamentares, né? Então, durante muito tempo, ele vem denunciando um esquema do Arthur Lira, né? Que era presidente da Câmara na época, né? E todo esse esquema de desvio de emendas ali dentro do Congresso Nacional, né? Com o tempo, o Glauber começou a ser perseguido, né? E uma galera do MBL, né, gente? É bom deixar os nomes aí, a galera do MBL, como sempre, né? Começou Aquele a seguir padrão o Glauber. que eles fazem. Sempre, né? Celular na cara, aquela questão de ficar provocando, né, uma situação. E eles passaram meses, não foi só uma vez, foram 7 tentativas, né, de somente ali perto mesmo do Congresso, né? As tentativas constantes e a perseguição com Glauber, né? A perseguição com Glauber, é importante a gente frisar que ela não acontecia só pela parte do MBL, mas dessa galera toda, né? Então ele sofria essas agressões, essas microagressões dentro, né, ali do Congresso Nacional, né, dentro do trabalho dele, e também na rua ele era perseguido por essas pessoas, né? Então, nessa 7ª tentativa, né, um desses rapazes do MBL, que inclusive depois ele reconheceu, né, ele acabou assumindo e também se autodenunciando, dizendo que estava sendo pago pelo MBL, inclusive para provocar o Glauber Braga, né, eles falam isso depois, né, ele acaba provocando o Glauber Braga, falando da mãe do Glauber, né? A mãe do Glauber estava em estado muito crítico de saúde, né? Ela estava internada, ela estava muito ruim de saúde mesmo, né? O Glauber estava numa situação muito delicada e esse rapaz começou a agredir verbalmente a mãe do Glauber ali. Ela que já estava muito doente, né? E nesse sentido, o Glauber acabou ali infelizmente, sendo, né, provocado numa situação de um empurrão, né, e esse empurrão, ele não foi só pelo empurrão que foi a cassação ela foi mais para silenciar o Glauber, porque no mesmo sentido o Glauber estava denunciando, né, esses casos de corrupção dentro da Câmara dos Deputados, então ele sofreu essa cassação, né, e lembrando, sofreu esse pedido de cassação, né, e aí ele entrou em greve de fome e montou essa caravana, que é uma caravana que está percorrendo o Brasil inteiro, né, justamente para dar visibilidade não somente ao caso de injustiça do Glauber, mas também às denúncias do Glauber, né, que ele está fazendo durante o Brasil todo. E ele esteve aqui em Floripa sexta-feira, foi bem legal.
Vamos ver um pedacinho da recepção Vamos dele? ver, Vanessa. Vamos ver o trabalho incrível que você fez. Eu já quero te dar os parabéns, que eu já assisti. Mais ou Spoiler, menos. eu assisti. Foi ótimo. Vanessa ali, ó, nossa nova jornalista aqui do Portal Desacato, entrevistando, fazendo perguntas Meu incríveis. Deus. Então, vamos ver como que ficou essa entrevista. Glauber, né? E Glauber vai estar respondendo algumas perguntinhas dos nossos inscritos e também, né, dos nossos colunistas do Portal Desacato. Né, o Portal Desacato quer saber, Glauber, como é que está sendo a sua experiência na caravana, né, no Brasil, né, como que está essa luta e o que virá depois, né, quais são os próximos passos para que você garanta, de fato, resguardar o seu mandato hoje. Até o dia 26 de junho eu vou percorrer, primeiro, obrigado por essa oportunidade, até o dia 26 de junho eu vou percorrer todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, apresentando e sustentando a defesa. Do dia 26 de junho até o dia 1º de julho eu vou em marcha, em caminhada para Brasília, e a nossa expectativa é que eles não consigam aprovar essa cassação. Eu vou seguir sendo um militante. Eu estou convicto de que nós vamos virar esse jogo, mas eu vou ser um militante socialista, um militante de esquerda para a minha vida toda. Eu estou exercendo a tarefa, nesse momento, como deputado federal. E eu vou continuar organizando luta, eu vou continuar me mobilizando junto com os movimentos, junto com a militância em relação àquelas que são as grandes pautas nacionais. Inclusive, os nossos encontros da própria caravana não têm servido só como uma plataforma de salvação do mandato, tem servido como uma plataforma de encontro do conjunto das nossas lutas. A defesa da saúde e da educação pública, contra medidas de austeridade, a defesa do trabalhador e da trabalhadora pelo fim da escala 6x1, a solidariedade ao povo palestino contra o genocídio que tem sido tocado pelo Estado de Israel. Então, não é uma defesa do mandato que seja descolada do conjunto de outras pautas que o mandato já vem defendendo ao longo dos anos. Muito bem, Glauber. E assim, uma pergunta que a gente gostaria de fazer para você também, né? É uma pergunta que as pessoas fazem bastante, ganhando essa batalha, qual será a mira da guerra, né? Qual vai ser a primeira guerra que você vai pegar ali, né? Não que você já não pegue, né? Você é um responsável, né, por denunciar o orçamento secreto e também, né, todo esse esquema de emenda parlamentar, né? Ali ainda na presidência do Lira, né? E a gente quer saber que, dando tudo certo, realmente você continuando no mandato, né? Você permanecerá nessa luta contra essa parte do Congresso Nacional que, de fato, está fazendo esses esquemas com as emendas parlamentares? Qual vai ser a próxima guerra que você vai travar dentro do Congresso? Olha, se a gente não abaixou a bandeira do enfrentamento ao orçamento secreto na defesa do mandato, como alguns esperavam, imaginavam que eu fosse fazer, a gente não vai parar essa luta depois. Porque o que está se discutindo nessa questão das emendas parlamentares nem é um novo modelo de discussão do orçamento público. Eu espero que um dia emenda nem exista e que o conjunto do orçamento seja definido pelo povo, articulado pelo povo, com a formação de comitês, que o poder popular se exerça de fato. O que está se discutindo agora é o mínimo de transparência com emendas já indicadas. Isso é o mínimo do mínimo. Nós vamos continuar fazendo essa luta de discussão do orçamento, denunciando essa prática de subtração do que é o orçamento que deveria ter o interesse público como orientação em detrimento do interesse privado, que é tocado especificamente dentro da Câmara dos Deputados pelo poder oligarca. Esse enfrentamento a gente vai continuar fazendo. Agora, o que fazer logo depois? Nós vamos continuar tocando o conjunto das pautas que o mandato já toca. Não houve uma interrupção dessas pautas. Taticamente, você pode priorizar um determinado tema. Estou priorizando agora a defesa do mandato. Agora, a defesa do mandato que defende o quê? O fim da escala 6x1, que defende os trabalhadores e trabalhadoras no conjunto das suas pautas, que enfrenta a terceirização. Os debates internos das nossas organizações, a gente pode escolher taticamente o fazer internamente. Agora, o conjunto das pautas que o mandato já toca, a gente vai continuar tocando, não vamos parar. É hoje, é ontem e vai continuar sendo amanhã. É isso, Glauber. Olha só, queria te agradecer, né, por você estar respondendo as nossas perguntas. Eu não sei se você sabe, mas nós somos de uma coluna chamada Tempo Roubado, e essa coluna surgiu com a iniciativa de apoio ao movimento Vida Além do Trabalho, né, e é uma coluna que fala e leva trabalhadores para mostrarem realmente o dia a dia e como o tempo roubado da escala 6x1 prejudica famílias, né, inteiras, né, e saúde física, mental e assim por diante. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o VAT. Nós sabemos que você foi uma das primeiras parlamentares que pegaram na mão do nosso movimento, né, conheceu ali o Henrique Azevedo, né, ajudou bastante ali o nosso movimento no início de tudo, quando ainda, né, não era tão popular assim, né, e hoje nós estamos aí nessa caminhada, inclusive com algozes em comum, né, a gente teve o Arthur Lira, que lá no início, inclusive, ele disse que não pautaria o fim da escala 6x1 jamais dentro do Congresso Nacional, quando veio o Hugo Mota, que o Hugo Mota é apadrinhado pelo Lira, Arthur Lira, e o Hugo Mota hoje está travando a nossa PEC lá no Congresso Nacional, né, e ele falou com todas as letras que não é uma prioridade para o Brasil.
Você acha que o fim da escala 6x1 realmente não é uma prioridade para os trabalhadores? O que você acha sobre isso? Sobre o comportamento desse Congresso, que está hoje montando uma comissão de empresários para barrar a PEC do fim da escala 6x1? É uma prioridade total para a classe trabalhadora brasileira. E digo mais, deve ser abraçada como pauta pelo conjunto da esquerda, porque ela tem a capacidade, inclusive, de deixar a extrema-direita nas portas. A única vez que o Nicolas Ferreira veio, no curto espaço de tempo, a público para se defender de alguma acusação foi o motivo dele não ter assinado a tramitação da PEC pelo fim da escala 6x1. Olha o poder que isso tem, ou seja, a gente desnuda os nossos inimigos, demonstrando que eles são inimigos da classe trabalhadora. E a maioria do povo está com a gente. A iniciativa e a ação do RIC, a iniciativa e a ação que vocês do VAT tocam, são posições fundamentais para a gente, inclusive, virar o jogo do cenário da política brasileira, onde o tempo inteiro a esquerda é colocada nas cordas. A gente tem que contra-atacar. E não tem como contra-atacar hoje no Brasil se não for passando pelo fortalecimento da pauta do fim da escala 6x1. É isso aí, muito obrigada. Pelo fim da escala 6x1 e Glauber, fica. Obrigado. Vanessa, que momento, né? Incrível saber. Eu não sabia que ele tinha sido o primeiro a apoiar o. Ele foi um dos primeiros, né? Ele foi um dos primeiros. É porque ele é do Rio de Janeiro, né? Ele, a Érica, também é do Rio, né? Então, ele foi ali um dos primeiros contatos dentro, né, institucionais que o VAT buscou, né, ali, que conheceu o VAT, né, na sua origem, né, então ele instruiu bastante ali o RIC, inclusive, né, junto ali com a Érica Hilton em seguida, mas é muito bacana, assim, ele é bem na dele, né, então ele não vai ficar falando, né, mas essa é a realidade, né, a gente tá aí, Glauber. A gente vê, as palavras dele tem exatamente isso, né? A gente tem que parar de ficar sempre se defendendo. Essa é uma pauta incrível para a gente atacar mesmo, para a gente contra-atacar mesmo. Então, o movimento VAT ele é muito importante por conta disso, né? Porque é uma forma da gente atacar, da gente mostrar o quanto essa direita está aí só querendo explorar nós, trabalhadoras e trabalhadoras, né, Vanessa? E é uma pauta incrível levantada pelo RIC e que vocês aí estão levando com tanto afinco, por isso a gente pede apoio ao movimento VAT, a gente pede esse apoio, que as pessoas apoiem esse movimento tão importante aqui, para que a Vanessa tenha também estrutura para estar levando o movimento também para toda Santa Catarina, trazendo aqui para Chapecó, né, Vanessa? Trazendo aqui para Chapecó, porque é um movimento que não depende de dinheiro público, não depende, né? Depende da luta de vocês mesmo, né, Vanessa? Justamente, eu costumo dizer que o movimento Vida Além do Trabalho, ele veio numa boa hora, né, ele veio num momento de despertar a esquerda brasileira para as lutas realmente de base novamente, porque quando a gente fala, por exemplo, do fim da escala 6x1, a gente está falando mais do que um tempo de folga, a gente está falando sobre a emancipação da consciência do trabalhador, né? É você tirar esse trabalhador, essas trabalhadoras do condicionamento do sistema, que o sistema o coloca, né? Então você acaba ficando condicionado a uma escala 6x1, sem tempo de se libertar e fazer uma autocrítica sobre a sua atual realidade, né? Uma crítica sobre a sua realidade, uma crítica ao sistema, uma crítica, né, à sua posição dentro das empresas que você trabalha. Então, assim, o movimento Vida Além do Trabalho, ele é muito importante, né, não somente pela articulação que a gente faz, que é a panfletagem, que isso várias outras forças também fazem, né, vieram a fazer junto com a gente, ou separadamente, mas eu acho que o maior símbolo do movimento Vida Além do Trabalho hoje é o despertar que a gente trouxe para dentro da sociedade, um despertar que estávamos há 50 anos esperando acontecer, e a gente conseguiu fazer isso, pautando a sociedade, pautando junto com os trabalhadores, né, falando a linguagem que os trabalhadores entendem, as trabalhadoras e os trabalhadores entendem, e despertando essa esquerda combativa para a luta de classes, trazendo novamente a esquerda às suas origens, né, que é a luta pelos trabalhadores. E, infelizmente, a gente tem que reconhecer, né, Emi, que nós ficamos aí durante um tempo muito grande inertes, né, nós temos ainda os sindicatos funcionando, né, mas não foi na sua totalidade, né, a gente não conseguia mobilizar a esquerda de uma forma totalitária em torno de uma luta,
trabalhista, e a gente conseguiu fazer isso com o Movimento Vida no Trabalho, e realmente nós somos perseguidos, né, eu já falei isso na última entrevista, nós sofremos ameaças, nós não temos financiamento privado, nenhuma empresa ajuda o Movimento Vida Além do Trabalho, pelo contrário, né, elas atacam o nosso movimento, né, nós não temos ajuda partidária, né, fundo partidário para o Movimento VAT, porque nós não somos parte de um partido, nós não nascemos através de um partido, né, então os partidos não nos apoiam de uma forma constante. Vez ou outra a gente recebe panfleto, que deveriam, material, né, Vanessa? A gente recebe panfleto, material, um apoio, um projeto que a gente vai fazer ali, que eles vão entregar para a Câmara dos Vereadores, por exemplo, a Câmara Municipal, né? Então, assim, esse é o apoio que a gente não tem um apoio constante dos mandatos, de forma financeira, né? A gente está até lançando essa campanha para eles poderem nos ajudar. A gente não tem uma ajuda constante dos sindicatos e nem dos movimentos, né? Que também precisam de ajuda, assim como o nosso, né? Então, é bem difícil mesmo, né? Essa estrutura, por exemplo, eu poderia estar viajando Santa Catarina inteira, montando núcleos de luta, treinando esses ativistas a fazerem a luta em suas cidades pelo fim da escala 6x1. Mas é muito difícil essa estruturação. Mas a gente está aí na luta e a gente vai resistir, né? E a gente vai fazer o que for necessário aí para levar o movimento para todas as cidades de Santa Catarina e do Brasil, né? Como a gente sempre tem que fazer, né, Vanessa? É sempre na luta, é sempre difícil, nunca pode ser fácil, né? Nunca é de leve as coisas para a gente, né? Para as nossas lutas. Mas tu falou tudo, Vanessa. Vocês acordaram essa esquerda brasileira. O movimento VAT acordou realmente essa esquerda brasileira. Acordou, não estava dormindo, mas estava, como tu disse, inerte, né? Eu acho que tanto ataque que a esquerda sofre. A gente estava na defensiva. A gente vai diminuindo e tal. E aí veio o movimento VAT, veio uma coisa assim, tipo, nossa, é uma coisa muito importante para a gente lutar. Então, acendeu de novo, reacendeu aquela chama que não estava apagada, né? Mas estava ali fraquinha, e o movimento VAT veio e acendeu. Mas além de conversar com o Glauber Braga, Vanessa, você conversou também com Carla Aires. Conversei com a Carla Aires, com a nossa vereadora. E ela mandou um recado aí, né, para a luta do Glauber Fica. Isso aí, vamos lá. Estamos aqui com a vereadora Carla Aires e ela vai dar uma palavrinha para a gente sobre essa luta, né, em defesa do mandato do nosso deputado federal Glauber Braga, que visita Florianópolis agora nesse final de semana. Carla, qual a importância dessa luta e como Florianópolis está se juntando, né, a ela para fortalecer mais ainda a defesa do mandato do nosso deputado? Claro, quero primeiro agradecer aqui o espaço do Desacato, parabenizar pela cobertura, Vanessa, por todo esse teu corre também, e dizer que é uma luta importantíssima. Trata-se de um mandato popular, um mandato legítimo, eleito pelo povo do Rio de Janeiro, mas a representação do Glauber, ela extrapola qualquer território, porque toda a luta que irradia da classe trabalhadora, ela se espreia para os direitos de todo o país. Portanto, quando nós temos um mandato que defende a classe trabalhadora, que defende as causas populares, que defende a democracia, que defende a justiça social, sendo caçada por uma perseguição política do Arthur Lira e de toda a corja da extrema-direita do Congresso, todo o Brasil perde. Por isso essa caravana, Glauber Fica, tem corrido o nosso país e todos nós do campo da esquerda têm se unido em defesa desse mandato popular e claramente aqui nosso mandato do PT, da Câmara de Vereadores de Florianópolis, nosso mandato está ao lado dessa luta, por isso Glauber Fica. Estamos aqui com a vereadora Carla Aires. Muito bom, muito bom. A Vanessa estava lá, ó, arrasando nas entrevistas, chamando todo mundo, entrevistando todo mundo. Olha, vai ter que me ensinar muita coisa, hein, Vanessa? Então a gente teve o apoio aproveitou, isso aí, arrasou. A gente teve também, você entrevistou também o Cauê Martins, né? Isso mesmo, Cauê aí, nosso vereador de São José, né, do município de São José, aqui em Florianópolis, da Grande Florianópolis também, que estava lá presente, né, nesse encontro com o do Glauber Fica, né, e ele deu um recado aí também para fortalecer aí essa luta do Glauber Fica para a gente.
Vamos ouvir o recado, então, do Caê Martins. Né, vereador de São José, né, do PT. E eu queria perguntar para você, Caê, qual a importância, né, da presença do Glauber aqui em Florianópolis esse final de semana, né? A gente sabe que ele está lutando para defender o seu mandato, né? E a gente quer saber de você como que está acontecendo essa articulação aqui por Florianópolis, né? E como que a gente pode estar ajudando mais ainda ele no fortalecimento da defesa do seu mandato. Glauber fica, em nome do povo de São José, do povo de luta, nós estamos aqui nesse dia em solidariedade com o nosso companheiro Glauber, porque a presença de Glauber na Câmara dos Deputados, a preservação do seu mandato, é a defesa da democracia popular, é a defesa da democracia que ecoa a voz, os anseios do povo também no parlamento, lá em Brasília. A resistência contra o crescimento do fascismo, a resistência contra esse projeto que busca destruir os direitos populares. Glauber representa toda essa luta, é por isso que nós nos juntamos com todas as vozes do Brasil para ecoar o nosso anseio em respeito à democracia, em respeito ao voto democrático, em respeito à representatividade deste valoroso companheiro. Aqui de Santa Catarina nós também estamos dizendo, Glauber fica. Muito legal ver todo esse apoio, né, a essa campanha tão necessária, né, de Glauber fica. Também, quem mais que você entrevistou, Vanessa? Entrevistei também a vereadora Ingrid, né? Ela também veio trazer apoio dela aí para o Glauber, né? Vamos ver o que a vereadora Ingrid Maué falou. Estamos aqui com a vereadora Ingrid, do PSOL aqui em Florianópolis, né? E, vereadora, eu queria perguntar para você a importância da presença do Glauber hoje aqui em Florianópolis, né? E a importância também, tanto do campo de esquerda, de todos os partidos de esquerda, como PT e PSOL, né? Dentro dessa luta de fortalecimento em defesa do mandato dele. Então, Vanessa, para a gente, enquanto pessoas indígenas, movimento indígenas, nós entendemos sempre o Glauber como um aliado da nossa luta, um parceiro que sempre esteve presente, e não seria diferente o nosso apoio a essa luta que ele vem fazendo no seu mandato. A importância do Glauber hoje aqui é de fazer com que cada vez mais também os nossos parlamentares estejam mais próximos do povo, porque ele é um representante federal de uma população que não é só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. E como ele tem essa representatividade, hoje a importância dele aqui, esse símbolo de luta e resistência, para motivar todo mundo que precisa se levantar e ir para as ruas, ocupar as ruas, não só em defesa do mandato do Glauber, mas por tudo que ele representa. A luta em defesa dos trabalhadores, a luta em defesa do clima, das mulheres e de toda uma população que vem sendo precarizada e perseguida por um bando de fascistas, extremistas, e isso é muito importante hoje representado na presença do Glauber aqui em Santa Catarina. Glauber fica. Muito legal, belas palavras da vereadora Ingrid, né? Vanessa, incrível. Vamos ouvir de novo agora o Glauber apoiando o movimento VAT? Bora lá, ele mandou um recadão aí pra galera. Ele mandou um recadão ali, vamos ficar ligado ali no recadão do Glauber sobre o movimento VAT, ele em apoio a esse movimento tão importante. Glauber fica. Gente, Glauber por aqui. A luta pelo fim da escala 6x1 mobilizou e mobiliza o Brasil inteiro. E coloca, inclusive, nas cordas aquele deputado, deputada, senador ou senadora que quer ficar em cima do muro ou que, na prática, está contra a classe trabalhadora. Essa mobilização tem que continuar. É vida além do trabalho pelo fim da escala 6x1. Seguimos firmes nessa mobilização até a aprovação da PEC que está tramitando na Câmara dos Deputados. Um abraço grande, vamos firmes. É um querido. É isso aí, gente. Esse apoio, a gente precisa disso, precisamos de mais apoio, também precisamos de apoios, né, Vanessa? Apoios que ajudem também o movimento a crescer, porque o movimento já é grande, né? Já nasceu grande, né, Vanessa? Mas ele precisa de apoio também para chegar em cada trabalhador, em cada trabalhadora, para levar essa consciência, como você trouxe, né, Vanessa?
E falando em apoio, né, justamente, nós precisamos de apoio. Falando em apoio, você que está aí do outro lado também, que ainda não fez aquele Pix para ajudar o Portal Desacato e ajudar, inclusive, o meu trabalho, né, a gente que está aqui, os colunistas, né, o nosso trabalho é eu aqui, né, a gente continuar mantendo essas colunas no ar, continuar mantendo os programas no ar, continuar mantendo, né, essa cooperativa, né, esse jornal cooperativo funcionando. Tá aí em cima, inclusive, bem aí na cabecinha da Amy, bem aí em cima, tá o nosso Pix e o QR Codezinho do lado também para você fazer aquele Pix, aquela doação, né? A quantidade que você puder ajudar já vai ajudar bastante aí o nosso trabalho para a gente continuar aqui. E é isso, sabe? A gente tem que ir pedindo ajuda mesmo e a população em si, né? Ela vai começando ali a apoiar, ajudar, né? Como elas podem, né, Amy? É bem importante, assim, sabe, essa questão de todas essas mensagens, inclusive, que o Glauber falou, porque, assim, as pessoas têm que ter noção da grandiosidade que é o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. Ela vai muito além de apenas uma folga. É como eu falei, é você emancipar a classe trabalhadora, é você ir em busca da revolução. Quem é socialista aí, quem é comunista, sabe muito bem que tudo que a gente precisa é de uma revolução, certo? Então, para começar essa revolução, a gente começa primeiro ganhando a consciência, disputando essas consciências, disputando mentes e corações, né? E o fim da escala 6x1 é um veículo, é um caminho para que isso aconteça, né? E a gente precisa de fato abraçar aí essa luta, né? E eu faço um apelo novamente, né, para que todos os sindicatos que assistem aqui, né, o JTT, que assistem, que acompanham o desacato, peguem a nossa mão, nos procurem, independente da cidade que você esteja falando, independente da cidade que você esteja, né, aqui em Santa Catarina, busca o Movimento Vida Além do Trabalho, né, segue a gente lá nas redes sociais também, que é Movimento_VAT-SC, né, acompanha o nosso trabalho, né, e vem com a gente nessa luta, né, a gente precisa de mais ativistas, de mais militantes, e o bacana do VAT é que ele não te limita, você pode ser de qualquer partido, você pode ter qualquer tipo de ideologia, você pode estar organizado ou não, você pode entender de política ou não, independente de quem você é, você pode se tornar um militante do VAT e ajudar a gente aí nessa luta. Pode e deve, né, Vanessa? Mesmo que você não seja de forma ativa, né, um militante do VAT, mas que seja ali, ó, no trabalho, com os colegas, com as colegas, e ali, ó, conscientizando todos e todas, ali para a gente realmente acabar, reduzir essa escala absurda de trabalho, né, Vanessa? Muito bem, vamos então encerrar essa coluna linda, incrível, Tempo Roubado. Um beijo, Vanessa. Amei. Beijo, Eme. Um abraço para você e todo mundo que está aí do outro lado. E lembrando que terça-feira que vem, eu vou soltar um spoiler aqui bem rápido, tá? A gente vai receber aí a vereadora Tânia Ramos, né, que ela é a primeira suplente, né, ela foi a primeira vereadora negra na cidade, e a gente vai estar trazendo também as representações da luta das domésticas aqui em Florianópolis, das trabalhadoras domésticas aqui de Santa Catarina. Então, vai ser bem legal, não perca, terça-feira, tá que vem. A gente vai estar trazendo aí as meninas para trocar uma ideia, para conversar. Show de bola, incrível. Já veio com um spoiler top ali pra gente. Um beijo, querida.